Essa graça é melhor do que a vida, diz a palavra de Deus. Obrigado, irmão Ricardo, que bênção. Meus irmãos, eu não sei quantos aqui já tiveram a experiência de passar por alguns momentos que você queria muito que uma coisa, um laudo fosse positivo e o laudo foi negativo. Da mesma forma, como talvez você tenha tido uma experiência de uma coisa que tenha sido negativa e que em determinado momento virou positivo. Eu estou vendo um banco aqui à minha direita cercado de doutores. Eu estava me lembrando, eu tenho um hábito assim de, pela manhã eu acordo, eu tenho minhas manias lá, e entre elas eu gosto assim de fazer uma atividade física. Aí eu fui correr e assim, os pastores não me deixam mentir sozinhos não, porque os irmãos todos os dias quando me vêm aqui, os irmãos pegam logo o meu relógio, vêm ver para ver quantos passos tem. Aí quando vem assim, pastor, 13 mil passos, 14, é um absurdo. Deve botar o relógio no ventilador. Aí eu falo, não, é corrida mesmo, irmãos. Não é possível, pastor. Eu fui correr, irmão, mas me senti muito mal. Naquele dia não foi nem 2 quilômetros. Aí eu fui comer uma coisa, e de repente, eis que essa coisa não estava muito com gosto. Depois eu fui botar um perfume, e não senti cheiro de nada. Falei, acho que tem alguma coisa errada comigo. Aí resolvi ir no médico. Cheguei lá, o médico, olha, vamos exame de sangue, suar, vamos fazer tudo. Deu tudo negativo. Mas você se conhece, você sabe que você não está bem. Aí vem as medidas profiláticas. Vamos então na ivermectina, na azitromicina. De qualquer forma, começa logo. Quem tem amigo não morre pagão. Eis que uma alma falou, pastor, o que está vendo? Eu falei, minha situação é essa. Não, eu vou levá-lo num lugar que a gente vai resolver isso, pastor. E eu duvidei, mas cheguei lá, irmãos, que tratamento VIP. Fiz exames, todos negativos, até o momento que me colocaram num tomógrafo e falaram, agora vai ser tórax e crânio. E o tórax já estava diagnosticado pelo menos com 25% do pulmão tomado. E aí eu fiquei pensando, por que é que aqueles exames todos deram falso negativo? Por que deu falso negativo aquilo tudo? Por que na nossa vida, às vezes, tem coisa que a gente quer que venha um positivo, aí quando a gente vai ver, está negativo. Às vezes a gente quer um negativo, vem um positivo. Eu queria então compartilhar um texto da palavra de Deus com os irmãos, que está lá em Mateus 21, de 28 em diante. E o tema da reflexão nesta noite é, falso sim, falso não. Falso sim, falso não. É a parábola dos 2 filhos, que está registrada apenas e exclusivamente no Evangelho de Mateus, capítulo 21, os versos 28 em diante, diz assim, mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, não quero, mas depois arrependeu-se, foi. E dirigindo-se ao segundo filho, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse, eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram eles, o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Senhor, esta é a tua palavra, ela tem um grande propósito, fazer tudo quanto te agrada. Que cesse a voz do Anderson,
e que possa se erguer a voz do trono da tua graça, comunicando, Deus, a tua verdade nos corações de todos quantos nos assistem ou hão de nos assistir. É o que nós te suplicamos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. O contexto da parábola dos dois filhos teve um falso positivo e um falso negativo. Um disse, não vou não, foi lá e fez. O outro disse, eu vou, e não fez. Mas, para a gente começar a compreender então melhor o texto e a gente começar a dissecar tudo que está por trás disso, Jesus está com uma classe muito difícil, que eram então os grandes mentores do Sinédrio. E ali estavam então os principais dos sacerdotes, os anciãos, aqueles doutos, aquela categoria que era, vamos dizer assim, a elite, a nata espiritual de toda a sociedade daquele momento. E esses homens, de alguma forma, estavam tentando colocar em xeque a autoridade de Jesus. Se observarmos então o texto que vai anteceder ao que estávamos lendo, Jesus estava vindo de momentos em que grande fúria tinha provocado nesses grandes líderes, porque a entrada triunfal dele em Jerusalém e a faxina que ele tinha feito no templo deixou esse pessoal irado. Que raiva! E eles começam a questionar, com que autoridade tu entra na casa de Deus e vem expulsando, fazendo aquelas coisas todas? Que autoridade é essa? O que você está pensando que é para fazer isso? E Jesus, para responder, começa então a lidar com esses homens, e Jesus começa a fazer um questionamento. Eu respondo, se vocês me responderem sabiamente a pergunta, e o mestre, Jesus, fala o seguinte para eles, com que autoridade João está batizando? E aí eles começaram então a dialogar e não sabiam o que dizer, porque se eles falam que essa autoridade não veio do céu, eles iam ficar muito mal com toda a população que criam que João Batista era um profeta. Ia ficar mal com todo mundo. E se eles dissessem, eu creio que é de Deus, e Jesus ia falar, vocês não creem nada, porque se vocês estivessem crendo, não fariam o que vocês estão fazendo, condenando João Batista. E aí, na expertise dos anciãos, eles começaram então a ver que não tinha como responder, e disseram o seguinte para Jesus, não sabemos. Mentira. Mentira. E aí Jesus então, como eles perguntaram algo para Jesus, e tiveram como resposta uma pergunta que não responderam nada a Jesus, e aí a maiêutica, a dialética foi toda jogada por terra, é o momento em que então Jesus começa a conversar com eles e explicar uma parábola. No momento em que essas autoridades religiosas estavam colocando em xeque a autoridade de Jesus, Jesus fala, agora eu vou explicar uma coisa para vocês. Tinham dois filhos. E o pai falou primeiro, ó, vai lá e cumpre a tarefa. Louça limpa, carro lavado, quarto arrumado. Aí o filho falou assim, já vou, paizão, te amo, hein? Não fez nada. E virou para o outro e falou assim, da mesma forma você também, vai lá agora. E o outro falou assim, vou nada. O que ele fez? Foi e obedeceu. E aí entra agora então o significado desses dois filhos. O primeiro inicialmente disse ao pai, eu não vou, mas ele se arrepende. O segundo disse que vai, mas não fez nada. Não tinha compromisso nenhum. Não estava nem inclinada para estar fazendo aquilo que agradasse ao Senhor. Embora o modo de viver inicialmente podia até recusar os mandamentos de Deus, mas esses elos de arrependimento deviam perpassar por uma vontade intrínseca de servir ao Senhor. Às vezes tem momentos que a gente fala assim, Deus, eu até quero, mas não estou com vontade, não é a hora. Depois a gente vai lá e faz.
Mas tem momentos que a gente se sente desafiados a fazer alguma coisa e que a gente fala assim, ó, pode contar comigo, pastor. Pastor Anderson vai fazer agora um mutirão no nosso sítio, nós vamos limpar, adornar, deixar o nosso sítio um brinco. E nós vamos começar agora a alocar o sítio para que ele possa se autossustentar. Os jovens vão ficar com a responsabilidade então do campo, os diáconos com a piscina, e aí os casais vão cuidar lá daquela parte de cima do refeitório. Vamos fazer uma grande divisão. Aí a turma fala assim, ó, pastor, conta comigo, estou aí para o que der e vier. Já pensou, pastor Sérgio? Que bênção. Aí no dia, sabe o que é? É que eu estou vivendo assim um drama, eu não acordei bem hoje. Eu estou hoje, sabe, você vai ver, é tudo desculpa esfarrapada, irmão. Eu estava me lembrando de uma irmãzinha nossa, na nossa antiga igreja, que ela viveu um drama de um dia para o outro, em que ela não morreu pela misericórdia de Deus, é a família dela. Teve uma parede lá, ela morava no encosto do morro, que se rompeu, a água inundou a casa dela, mas acabou, levou tudo, irmãos. Nós chegamos lá no segundo momento, mas era lama até metro para cima. E eu envolvi os homens, mutirão, vamos lá, homens. Botei uma roupa especial, uma bota e limpeza, e agora é o flandu, é a faxina geral. Vamos ajudar essa irmã. Mas ela não sabia, a gente já tinha mobilizado a igreja também, cada um deu uma coisa, a casa dela já estava toda recomposta, com tudo. Cama, geladeira, sofá, televisão, mas tudo, colchão, tudo, até para o netinho tinha coisa lá, ganhou um monte de coisa. O negócio foi tão bom que ela ganhou 4 ferros, eu tive que dar 2 e reter 2 para abençoar outra família. E naquele dia, irmãos, eu estava morrendo de dor, eu não podia pegar peso, eu não tomo remédio, eu fiquei à base de remédio. Mas trabalhei pesado e tive que sair correndo, porque no mesmo dia, uma irmã da igreja teve um assalto dentro do ônibus, foi baleada e ela ficou numa UTI no estado grave. Eu fui lá para dar um apoio a toda a família. Quando cheguei à noite em casa, eu estava igual um paralítico, sem conseguir me mexer. Mas consegui cumprir aquilo que eu tinha feito, não foi um falso sim. A minha verdade era de dizer assim, não, Deus, eu não vou. Mas aquela coisa do, isso grita mais alto do, eu me comprometi, eu tenho que estar de frente. Exemplo vem de cima. Tem que pegar na cabeça e conduzir. Aí o restante vem. E foi uma bênção aquilo que a gente fez ali. Mas eu queria dizer para os irmãos que, em momentos como esse, meus irmãos, o que tem saído da nossa boca, o que tem proferido em relação aos desafios em obedecer a Deus, viver com Deus, fazer aquilo que agrada a Deus, será que nós como igreja estamos falando um sim? E logo em seguida, vem um não? Ou será que a gente está falando um não? Mas no segundo momento a gente está dizendo, não, eu vou lá, eu vou participar disso. Lições que tiramos dessa parábola dos 2 filhos. Primeiro, não existe vida com Deus sem arrependimento. É impossível. Aquele que disse não, o texto vai dizer que ele se arrependeu. Se arrependeu. Não tem como, irmãos, a gente viver uma vida com um Senhor onde o arrependimento não faça parte de uma rotina relacional. Arrependimento é mudança, é a metanoia, é a transformação. Precisamos sim constantemente nos arrependermos de uma vida regenerada, de uma convicção de que esse não que nós falamos não vai agradar ao Senhor. Mesmo que em nós não haja vontade, é preciso fazer a vontade do Pai. Eu não estou com vontade, mas me ajuda na minha fraqueza. E Deus, eu acho que eu não vou conseguir, mas se o Senhor for comigo, eu tenho certeza que vai dar certo.
Arrependimento é um sinal de uma reflexão do Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, ao ponto de nos convencer, sim, dos nossos erros. E erros, irmãos, a gente tem errado muito, às vezes, pensando que praticamos algo errado. Uma das coisas que mais tem ocorrido com a classe cristã é o erro da omissão. Não se posicionar quando tem que fazer, é dever. Isso é forte demais, principalmente quem está imbuído de autoridade. Irmãos, a gente vai dar conta a Deus. A gente vai dar conta. Nós temos o dever de estancar algumas coisas, dever de adotar algumas providências, dever de fazer, mesmo que fiquemos maus com alguns. Porque senão contamina o todo. Em parar de entrar nessa esparrela, deixar o barco correr frouxo. E tem gente que até hoje quer estar bem com todo mundo. Era lá aqueles anciãos estavam assim, não queriam ficar bem, mal com a classe, falou, não, se a gente falar que esse negócio de João aí vai complicar a nossa vida, hein? Vai comprometer a nossa religiosidade ou o nosso relacionamento com o povo. Sabe o que é isso? Não se arrependiam, se omitindo diante da verdade de tudo quanto estavam vendo. Omissão. Como a igreja tem errado nisso, quando a gente vê nos bancos escolares pessoas erguendo as vozes, defendendo heresias, coisas que nada tem a ver com Deus, e a gente se omite. Eu não queria, magoar. A maior mágoa que você pode gerar numa pessoa é deixá-la numa vida de pecado. O maior problema que você pode gerar na vida de uma pessoa é não confrontá-la com a palavra de Deus. E a gente não se arrepende. Às vezes, meus irmãos, a cara fica vermelha um momento só. É ou não é verdade? Mas a gente precisa dizer, não posso fazer isso. Se eu fizer isso para você, como é que fica o outro? E as pessoas ainda vêm te intimidar, lançam um petardo lá para o outro, comunica um grupo vitimizando, dizendo, vai lá no pastor, fala lá, que tal, olha a minha situação grave, difícil. Para quê? Tentar te convencer daquilo que não pode ser feito. Se você autorizar aquilo, você vai abrir um precedente. É o momento que a gente tem que falar, não pode. Não pode. Agora, seja sincero, a sua vida é permeada por uma vida de arrependimento. Tem gente que diz que se arrepende porque pede até perdão, mas ele, enfim, não é arrependimento não, ele só não quer estar, te olhando com a cara ruim, porque isso faz mal. Porque arrependimento não é olhar para o relacionamento, não é olhar para fora, é olhar para dentro, é fazer um solilóquio, como diz lá, então, o grande poeta francês, é você conversar com você diante do espelho, é fazer como o salmista fazia com a sua alma, minha alma, porque estás abatida dentro de mim. Você conversa com a sua alma? Às vezes eu converso com a minha. Minha alma, fica quieta aí, rapaz. Alma boba tua, hein, Anderson? Que alma é essa? Sossega, Anderson. Deixa de ser prepotente, Anderson. Está achando que tu é o quê? Tu é servo dos servos e nada mais. Anderson, tu está achando que aqui vão te chamar para quê? Tu vai sentar lá atrás na fila quietinho e sai sem que ninguém te perceba. Sossega essa alma aí, Anderson. Você conversa com a sua alma? Arrependimento, irmão, é quando você olha para dentro de você, enxerga suas misérias, suas mazelas, e isso dá vontade de mudar. É aquele petardo que vai deflagrar um processo de mudança. Arrependimento é você se enxergar e dizer, eu não posso continuar assim. Arrependimento. Segunda lição que a gente aprende, característica realmente de uma pessoa que está querendo andar e servir com um Senhor. Me permita, irmãos, apenas algumas características de um arrependido. Primeiro, ele tem um espírito quebrantado. Quebrantamento. Segundo, reconhece necessidade de agradar a Deus. E quando eu falo isso, irmãos, eu estava lembrando de uma história minha.
Vocês sabem da minha atividade profissional aí, que eu fiquei um tempo nisso, eu nem lembro mais direito disso, mas eu passei 30 anos num negócio aí estranho. Eu lembro uma vez que eu peguei um camarada numa situação tão ruim, eu evangelizei, falei de Jesus para ele. E ele foi preso. No dia seguinte, a irmã dele foi me procurar no meu ambiente de trabalho e falou assim, de toda aquela turma que estava lá, ele não confiou em ninguém, só no Senhor. E ele quer sair dessa vida, ele pediu para o Senhor visitá-lo. Falei, ele está onde? Está lá na Polinter, no ponto zero. Falei, não, Deus, não, isso aí para mim não dá não. Esse negócio aí está estranho, Deus. E eu orei ao Senhor, falei, Deus, eu não vou dizer um falso sim, nem um falso não. Bota no meu coração que eu vou cumprir o teu querer. Amém, meu Pai? E o Espírito Santo, você vai. Falei, amém, meu Pai, então eu vou. Me arrumei todo para ir, fui ligar o carro não pegou. Irmãos, a porta do confessionário eu vou abrir aqui agora. Eu durmo em qualquer lugar, eu como qualquer comida. Você quer me irritar? Me manda pegar uma condução. Eu não me sinto confortável. Eu acho que o outro que está aqui vai roubar minha carteira. Eu acho que o outro que está entrando ali vai me assaltar no ponto seguinte. Quer me desassossegar é me botar dentro de uma condução. Aí eu falei, Deus, agora de ônibus está demais. Eu não vou, não. E isso é o sinal de que eu não devo ir. Falei, peraí. Então o Espírito falou lá e agora está falando o contrário? Não, eu vou. Irmãos, peguei ônibus, fui para o centro da cidade, Campo Grande. Cheguei na Polinter com a Bíblia debaixo do braço. Falei, vim aqui para fazer uma visita ao fulano de tal. Aí demorou o processo, por eu ter ido de ônibus, irmão. Quando eu cheguei lá, sabe o que o camarada me falou? Acabou o horário de visita. Aí eu falei, Deus, não é possível, essa voz não foi minha, Pai. Eu vim dentro do ônibus de volta falando com Deus, Deus, isso não era meu. Não era meu. E quando eu falei assim, agora Deus, eu só quero uma prova final, se o Senhor só fez isso para me testar minha obediência. Se eu chegar em casa, pegar a chave daquele carro ligar no estalo, é a prova cabal que o Senhor só quis me testar. Irmãos, dito e feito. Deus só queria saber até que ponto ia a minha disponibilidade em entregar, obedecer, servir ao Senhor, mesmo quebrando barreiras dentro de mim. Quer pegar ônibus? Quer ir lá num lugar que é difícil para mim, muito complicado? O Senhor estava me testando. Então, característica, Ele abre a porta também de reconciliação. Outra característica, sempre está se humilhando, nunca se exalta. Porque não precisa se exaltar não, irmão. Quando você se humilha debaixo da potente mão de Deus, Ele vos exaltará. Ninguém precisa falar assim, eu sou formado em Oxford, eu tenho um curso de guerra cibernética no gelo, eu fui comandante da cavalaria aérea de torpedo a remo. Não precisa, irmão. Um currículo invejável, não precisa disso. É bom chegar quietinho, senta na última fileira. Se te convidar, você vem à frente. Eu sou formado. Eu não sou formado em nada, irmão. Eu não sei de nada. Quanto mais eu estudo a Bíblia, eu vejo que eu menos sei, irmão. Quanto mais eu me esforço, eu vejo que eu estou pendente. Eu fico, Deus, eu sou ruim mesmo, eu tenho que melhorar muito. Por último, característica de quem se arrepende, decide abandonar aquele estilo de vida. Essa palavra, arrependimento, ela tem que permear uma vida de alguém que está servindo ao Senhor. Segunda característica de que a gente encontra aqui então na parábola é a condição de pecador. Para Deus, a condição do homem é apenas de pecador. Jesus usa esse exemplo em duas classes rejeitadas pela sociedade à época, irmão. Fariseus, prostituta. Quer ver uma classe ruim? Quer ver uma classe que não tinha valor algum? Uma classe pecadora, nojenta, que ninguém queria estar perto. Jesus cita como exemplo, como referência. E é difícil a gente enxergar isso, sabe por quê, irmãos? Nós criamos
o tribunal superior espiritual. Eu acabei de criar isso aqui agora. E nesse tribunal superior espiritual, nós também criamos algumas jurisprudências. Sabe o quê? O que é pecado? O que é pecado? Talvez se o pastor Anderson chegue aqui e fale: irmãos, ontem eu estava à noite na farra assim com algumas mulheres. Vão dizer assim: pastor, pode ir embora, acabou. O Tribunal Superior já condenou. Mas talvez se o pastor Anderson chegar aqui com 130 quilos de peso, ninguém vai me questionar nada. Mas a glutonaria e a luxúria são pecado. Pastor Anderson chegou na PIB Vila da Penha, está pegando toda semana um almoço fora. Está comendo bolo de aipim de manhã, à tarde, à noite. Olha lá o que está acontecendo com ele. Qual é o teu conceito de pecado? Eu acho linda a palavra de Deus, que Deus descerra todo mundo no mesmo patamar. Por isso Romanos vai dizer, Deus colocou todo mundo debaixo da mesma esfera. Sabe qual é a condição? Pecador. Para usar de misericórdia com todos os homens. A gente diz assim: esse negócio aqui de falcatrua com dinheiro, eu não faço isso não. Não faz, mas a sua língua às vezes é mais peçonhenta e incendeia a igreja inteira. Fala a verdade, irmão. Quando você chega na casa de alguém, de um parente, uma coisa, você olha uma coisa, meu Deus, isso não podia ser meu. Se cai na minha rede. Nós somos ruins, irmãos. Todos pecadores. Todos. Quando eu olho para as igrejas do Apocalipse, eu vejo o retrato do que é a igreja hoje. Igreja que se acha. Éfeso estava se achando. Jesus fala assim: vocês abandonaram o primeiro amor. Eu acho interessante a igreja de Laodiceia. Rica, opulenta, abastecida. Morna, eu vou vomitar você. Qual é o teu conceito de pecado? Porque nós estamos todos no mesmo barco e não percebemos. Às vezes a gente está condenando um ali porque teve um problema conjugal, o outro que o filho desviou, o outro que está tendo um problema às vezes lá com a questão da bebida, e nós que estamos tendo problema com inveja, com fofoca, com maledicência, com glutonaria. Pastor, tem diferenças nas consequências do pecado. Não é isso que eu estou discutindo. Eu faço questão de frisar isso. Ainda mais quem está em posição de liderança. A consequência não diz respeito só ao tipo, mas a posição também, irmão. Mas o que eu quero falar para você nessa noite é: qual é a tua condição de pecador? Se Romanos 11:32 está dizendo, para você pecador, tem misericórdia, primeiro você precisa reconhecer o seu pecado. E era isso que Jesus estava tentando ensinar para aqueles homens. Sabe por quê? Julgar pecado dos outros no Supremo Tribunal Espiritual virou moda para nós. Chama aqui. Agora vamos lá. O irmão dia tal fez então nós estamos aqui diante do conselho dizendo: está condenado, vai embora. A igreja não cabe gente que pratica luxúria, não, mas cabe gente que mente. E Apocalipse 21:8 está falando dos mentirosos que não entrarão no reino dos céus. Irmão, olha só, olha para mim aqui, é uma coisa gravíssima. E a gente não está levando a sério.
Sabe por quê? O nosso tribunal superior espiritual, a gente condena os outros e em determinadas tipologias que nós criamos os nossos próprios códigos. A gente gosta disso. A gente gosta, deixa o glutão, tadinho, deixa ele aí. Dá mais um pudim para ele, dá um pudim. Tadinho. Ele come bem. Bota agora aí mais um brownie para ele, sorvete, vamos. Milkshake, tadinho. Não tem problema nenhum. Agora, a gente não consegue observar soberba, luxúria, preguiça. Luxúria a gente vê, preguiça. Isso tudo é pecado, irmão. E se a gente não reconhece o nosso estado, acabou. Eu queria concluir esse sermão dizendo uma coisa. Diante dessa parábola, a gente vê duas tipologias bem exemplificadas. Gente que vai dizer sim e não faz, e gente que vai dizer não e vai fazer. O falso sim que vira não, e o falso não que vira sim. Sabe por quê? Não adianta falar e não obedecer. A política do faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, no reino de Deus isso não existe. O próprio Jesus falava assim, imitem a mim. O apóstolo Paulo dizia assim, ei, olhem para mim, me imitem, façam o que eu estou fazendo. Quer ver uma forma boa de você educar filhos? Virem para eles e falem assim, você está me vendo fazendo isso? Você me vê fazer isso? Então, meu filho, não faça isso. Dizem que tem 3 formas as mais adequadas para criar um filho. A primeira, sabe qual é? Exemplo. A segunda, sabe qual é? Exemplo. E a terceira, exemplo. Exemplo. Eu conheço gente que pega a mão direita, um pai, coça a orelha esquerda, ele consegue. O filho faz a mesma coisa. Igualzinho. Jesus estava tentando colocar claro para aqueles que se comportavam presunçosamente, para eles não tinha escape. Eles diziam sim, mas no fundo o que reinava era um não. Mas Jesus pega aqueles pecadores que ninguém queria saber, a escória está dizendo, olha, vai ter mais generosidade, porque eles estão falando não, mas lá no final eles estão se arrependendo, se inclinando, se voltando para mim. É essa confrontação dos interlocutores, para olhar para a vida de um publicano. Irmãos, quando o nosso exemplo na Bíblia passa a ser um publicano e uma prostituta, é porque o negócio está difícil para a gente. E Jesus fala assim, ó, eles estão falando não, mas no fundo, eles estão me obedecendo e se arrependendo. Para eles tem algo diferente. Nós precisamos estar atentos às nossas palavras, examinar nossas atitudes. Por fim, nós devemos ter cuidado com possíveis distrações, porque às vezes a gente está se comprometendo com tanta coisa, a gente se distrai e acaba se esquecendo de um compromisso maior e melhor com o nosso Senhor. Quantos pararam na igreja? Quantos não se envolvem com mais nada? Quantos vêm, ouvem a palavra, estão aqui, aparentemente estão dizendo sim, mas quando sai da porta, quando a gente entra realmente para adorar, a gente sai para servir, a gente está dizendo para Deus lá fora, não. Diante da ideia, você tem 2 posições. Que tipo de filho você quer ser nessa noite? O tipo de filho que pode às vezes, Deus me ajuda, eu não estou com vontade não, mas eu quero me arrepender. Eu sei que pecado ronda a minha vida todos os dias. Eu sei que tem coisas que eu ainda não consegui deixar. Eu preciso me arrepender, me voltar, me inclinar ao Senhor. Eu preciso ser aquele filho que não vai ser comparado aos principais dos anciãos, dos sacerdotes, mas mesmo que me vejam como um fariseu, uma prostituta, eu quero me arrepender e achar graça aos teus olhos. Diante de mim eu quero que o Senhor veja, Deus,
mesmo às vezes sem vontade, mas te dá um sim, e viver esse sim, para que por intermédio dele, o Senhor me ajude nas minhas fraquezas e me faça experimentar a glória, a graça e o poder do Senhor. Curve a sua cabeça, fale com Deus. Não adianta ter intenção, irmão. Fé sem obras é morta. Arrependimento sem frutos, isso não agrada a Deus. Jesus ensinou essa parábola. Como filho, o que você quer para a sua vida agora? Você quer dizer: Deus, conta comigo. Senhor, eu vinha dizendo não, mas nessa noite é a minha noite do sim. A minha noite é a noite do sim. A minha noite é de dizer: conta comigo. Eu quero me voltar para o Senhor. Eu quero reavaliar meus conceitos. Eu quero me arrepender. Eu quero parar de ficar julgando os outros. Eu quero me medir, Senhor. E nesse processo de aferir quem eu sou, eu quero me encontrar contigo, redesenhar um futuro. Eu quero que em nome de Jesus eu possa ser comparado àquele filho que às vezes está dizendo não, mas a obediência vai me perseguir e eu vou fazer aquilo que te agrada, Pai. Então somente isso. Ore ao Senhor nesse momento, nós vamos adorar Ele.